Peregrinação. Senhor da nuvem e do fogo, sou um forasteiro, com desprendimento de um forasteiro. Minhas mãos seguram o bastão de um peregrino. Minha marcha é em direção a Sião. Meus olhos estão fixos na vinda do Senhor. Meu coração está em tuas mãos, sem reserva. O Senhor o criou, o redimiu, o capturou, o conquistou. Mantém-no livre de toda oposição adversária. Esmaga nele todo desejo rebelde. Mortifica toda paixão traiçoeira. Aniquila cada desejo mundano. Todas as faculdades do meu ser vibram ao teu toque. Amo-te com alma, mente, corpo, força, poder, espírito, afeição, vontade, desejo, intelecto e entendimento. És a perfeição de todas as perfeições. Todo saber deriva de ti. Meus parcos filetes de água fluem de tua fonte inabarcável. Comparado a ti, o sol é escuridão. Toda beleza é deformidade, toda sabedoria é tolice. A maior bondade é deficitária. És digno de uma adoração maior do que meu coração indiferente pode ofertar. Revigora meu amor, para que ele possa crescer digno de ti. Fortemente apegado à tua volta, fascinado por ti. És minha caminhada. Minha caminhada será de louvor incessante. Que nós possamos amar o Senhor sobre todas as coisas. Que possamos compreender nossa vida como peregrinos nessa terra. Forasteiros, desprendidos, mãos onde nada carregamos, a não ser as marcas que assemelham a de Cristo, onde lutarão para proclamar o Evangelho, para libertar aqueles que estão oprimidos. Ainda que não exista poder em nós para esta tamanha libertação, cabe a nós a mensagem da proclamação, do qual pode libertar aqueles que verdadeiramente estão presos e sequer sabem. Que o nome do Senhor seja exaltado. Mais uma manhã onde nós vamos meditar acerca daquele que liberta não apenas corpos, mas almas. Aquele que faz o que ninguém pode fazer, aquele que é o que ninguém poderá ser. Vamos para a mensagem de hoje. Nós estamos no livro de Filemão, livro de número 57 das Sagradas Escrituras, quase no fim desse panorama bíblico, quase no fim do ano. E mais uma vez, aqui estamos clamando para que o Senhor nos mostre a sua verdade manifesta por intermédio dessas palavras. Nós estamos diante agora do menor livro escrito por Paulo, a carta mais curta de Paulo, e uma das mais profundas também em aplicação prática do Evangelho, de maneira que agora ele escreve como um cristão influente, tentando influenciar aquele que deveria ouvir as suas palavras, sabendo, muito obrigado Silvia, sabendo que essas palavras faria com que as pessoas enxergassem as coisas de outra forma. Não por conta da simples advertência, mas por conta do agir do Espírito Santo, que faz com que os desejos sejam transformados, com que a realidade que enxerga o mundo não se torne mais igual. As nossas indiferenças, elas somem, o perdão gera vida em nós. Que você possa ter vida por intermédio dessas palavras, que possamos ler de maneira integral o que está escrito na carta de Filemão. Mas antes, para vocês apenas se situarem, eu gostaria de mencionar algumas questões que nós vamos encontrar ali, para que vocês já possam deixar fixado em sua mente. Então, mais uma carta escrita em prisão. Nós temos aqui, então, o complemento já das 5 cartas escritas em prisão. Efésios, Filipenses, Colossenses, também tem a de
2 Timóteo e agora Filemon. Escrita aproximadamente 60 a 62, essa daqui foi no primeiro aprisionamento de Paulo. Então, mais uma carta onde ele estava preso e ele libertava pessoas por intermédio da sua mente livre e do Espírito que verdadeiramente o tinha libertado. Ele escreveu a Filemon de maneira que ele era um cristão de Colosso e também ele dirige a uma igreja que se reunia na sua casa. Você vai ver como um tema principal o poder do Evangelho em restaurar relacionamentos por meio do perdão e da reconciliação. Isso é algo marcante que sempre nós falamos sobre isso, da questão onde Deus operando no coração, ele naturalmente vai gerar o mesmo perdão que nos alcança, nós distribuímos. Por mais chocante que seja, essa é a realidade do Evangelho. Se nós não perdoamos, nós sequer fomos perdoados. Antes de entrarmos na carta propriamente dita, e como é um tema extremamente latente nessa carta, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Mateus capítulo 6, verso 14. Depois da oração do Pai Nosso, nós vamos ver o que está escrito neste verso. Está escrito assim: ó: seu Pai Celestial os perdoará se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará os seus pecados. Um perdão condicional que nós não enxergamos. Muitas vezes nós imaginamos e falamos de uma graça incondicional, e de fato a graça é incondicional. A graça é um favor imerecido. E para eu identificar essa graça dentro de mim, eu identifico o fruto dela. Ela gera fruto. Aquele que não perdoa não foi perdoado. Será que você tem coisas ainda aí que não foram perdoadas? Tem mágoas dentro do seu coração? Hoje é o dia de você enxergar o poder do perdão. O perdão que foi gerado dentro do seu coração e agora ele gera mais perdão. É uma linha sucessória, é uma cadeia de eventos que ocorre na nossa vida. Primeiro nós somos alcançados e depois de alcançados nós começamos a ter essa visão um pouco mais clara de quem nós somos, de que nossos pecados, embora completamente repugnantes, embora completamente densos, escuros, macabros, maléficos, Deus escolheu nos perdoar. E Ele nos perdoando, quem somos nós para não perdoarmos? O perdão é algo que é gerado em nosso coração por intermédio da graça. Então, olhe para a sua vida, verifique se tem causas que ainda não foram perdoadas, que hoje possa ser trabalhado o perdão no seu coração. Hoje, antes de encerrar o ano, tá? Antes de encerrar o ano, porque chega no Natal, normalmente as pessoas choram com remorsos e não com perdão genuíno. Que nós possamos agora gerar essa consciência em nosso coração. Embora seja gerado em primeira instância pela graça, nós devemos trazer à nossa mente aquilo que Cristo fez em nós. Cristo perdoou o imperdoável. Cristo nos amou de maneira que nós nunca conseguiríamos ou conseguiremos ser amados por ninguém. Deus escolheu nos perdoar. Ele escolheu nos amar. Que nós possamos também escolher amar. O tema principal dessa carta se trata disso. Eu gostaria ainda que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Mateus 18, para que a gente possa ler também. Mateus 18, verso 21 diz: então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém que peca contra mim? 7 vezes? Jesus responde: não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Portanto, o reino dos céus pode ser comparado a um senhor que decidiu pôr em dia as contas com os servos que lhe deviam. No decorrer do processo, trouxeram diante dele um servo que lhe devia 60 milhões de moedas. Uma vez que o homem não tinha como pagar, o senhor ordenou que ele, sua esposa, seus filhos e todos seus bens fossem vendidos para quitar a dívida. O homem se curvou diante do senhor e suplicou: por favor, tenha paciência comigo e eu pagarei tudo. O senhor teve compaixão
soltou e perdoou-lhe a dívida. No entanto, quando o servo saiu da presença do Senhor, foi procurar outro servo que trabalhava com ele e que lhe devia 100 moedas de prata. Agarrou-o pelo pescoço e exigiu que ele pagasse de imediato. O servo se curvou diante dele e suplicou: tenha paciência comigo, e eu pagarei tudo. O credor, porém, não estava disposto a esperar. Mandou que o homem fosse lançado na prisão até que tivesse pago toda a dívida. Quando outros servos, companheiros dele, viram isso, ficaram muito tristes. Foram ao Senhor e lhe contaram tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o homem cuja dívida ele havia perdoado e disse: servo mau, eu perdoei sua imensa dívida. Por que você me implorou? Acaso não devia ter misericórdia de seu companheiro, como tive misericórdia de você? Irado, o Senhor mandou o homem à prisão, para ser torturado até que ele pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celestial fará com vocês, caso se recusem a perdoar de coração aos seus irmãos. Olha que impactante, que impactante. A palavra do Senhor é muito clara e nos direciona a compreendermos do que se trata esse perdão. Esse perdão do qual nos foi concedido, também agora nós concedemos. Nós concedemos não por conta da nossa bondade oculta em nosso coração, mas por conta dessa graça que nos alcança. Entendermos o tamanho da dádiva que nos foi dada, agora nós nos tornamos também proclamadores dessa dádiva e não carregamos mais mágoas dentro de nossos corações. Mágoas talvez não seja a palavra exata, né? Mas não carregamos mais o peso de condenarmos outras pessoas, porque nós entendemos que o mal feito se trata do pecado operando dentro dos corações. Vamos à resposta, à pergunta, na verdade, da Pamela, do qual eu não li, e eu entendo que possa ser algo pertinente. Pastor, e quando alguém nos pede perdão por tudo? Questionei pelo que a pessoa se arrepende e não soube dizer. Só disse por tudo. Me pareceu palavras ao vento. O que devemos fazer quando é nítido que a pessoa pede perdão sem se arrepender verdadeiramente pelo que pecou? Olha que interessante. Olha que interessante. Pedir perdão genérico. Enxergue amor nas minhas palavras, tá? Enxergue amor nas minhas palavras. Tente se enxergar nessa situação. Tem coisas que nós, não sei você, pelo menos eu, tem coisas tão horríveis que eu já fiz, que quando eu vou pedir perdão, eu não tenho coragem de mensurar todas as minhas atitudes. As minhas atitudes. Então eu falo assim: apenas me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Minha mãe foi traída pelo meu pai a vida inteira, praticamente. Eles se separaram em 2021. Meu pai tinha outra família, eu sabia. Ele teve outros filhos, ele teve uma vida paralela. Quando ela descobriu, ocorreu aí uma reunião dentro da nossa família no mesmo dia. Tudo que aconteceu, a gente já se reuniu para resolver tudo. Minha mãe ia se separar e meu pai, ali diante dela, ele virava e falava assim: ela, mas por que você fez isso? Ele falou assim: só perdão. Ele só falava perdão. Mas perdão pelo quê? Ele não tinha mais sobre o que falar, porque já era uma vida. Os pecados eram tão imensos que ele não tinha mais palavras para expressar. Ele simplesmente fala perdão, perdão por tudo. E claro, nós quando ouvimos perdão, nós queremos ver a humilhação da pessoa. Naturalmente. Mas perdão por quê? Você se arrepende disso, daquilo? Imagina que nós, enquanto seres humanos, nós queremos as palavras exatas para confortar os nossos corações. Nós somos esses seres que desejamos isso. Só que pensa uma coisa: quando ela pede perdão a mim, ela não está pedindo perdão a mim, ela está pedindo perdão a Deus, porque ela feriu
aquele do qual carrega a imagem de Deus. E olha que eu não sou a única pessoa, qualquer ser humano carrega a imagem de Deus. Então, qualquer ser humano que é ferido deve ser pedido perdão, porque nós magoamos a imagem de Deus. Lembre-se daquela questão que nós abordamos muitas vezes, que primeiro é como nós conhecemos a Deus, a primeira tábua da lei nós enxergamos nos 10 mandamentos ali como nós conhecemos a Deus, a maneira que nós enxergamos, e depois as relacionadas a partir do verso 5, de honrar pai e mãe, não matarás, não furtarás, não dará falso testemunho, e assim por diante, não cobiçará a mulher do próximo, está como nós cultuamos a Deus, porque a forma de cultuar a Deus está ligado à maneira como nós se relacionamos com o próximo. Então, se eu firo o próximo, naturalmente estou ferindo a santidade de Deus, que é carregada dentro daquela imagem. Para as pessoas é muito complexo isso, porque as pessoas não enxergam a imagem de Deus dentro das pessoas. Tanto que pessoas valorizam mais vida de animais do que de pessoas. Se tivesse um prédio pegando fogo e tivesse ali 5 cachorros de uma mulher que tinha acabado de passar por milhares de sofrimentos, tinha perdido seus filhos e seu marido num grave acidente, ela tivesse ali agora dependente desses animais, ela começou a cuidar desses animais, ele está ali numa sala em chamas, dentro de um prédio em chamas, e do outro tivesse uma pessoa que era um foragido da justiça por milhares de crimes, e você tivesse a oportunidade de salvar ou os cachorros, ou essa pessoa que estava foragida, que tinha cometido uma série de crimes, você provavelmente escolheria salvar os cachorros. Eu também talvez escolheria isso. Se soubesse que essa pessoa matou pessoas da minha família, que fez milhares de atrocidades. Quando nós pecaríamos, porque nós estaríamos valorizando mais seres que não possuem uma alma imortal do que um homem que possui uma alma imortal. Observe que diante dessa situação nós ficaríamos completamente apavorados no que fazer. E naturalmente nós nos inclinaríamos aos nossos desejos que são malignos. Então, toda situação da vida leva a milhares de pensamentos e milhares de questionamentos. A questão de questionar se arrepende não cabe a nós, porque o arrependimento não emana do homem. O arrependimento é um agir de Deus dentro do coração humano. Dentro do coração humano não pode ser gerado nada de bom por si só. O arrependimento que nós temos enquanto cristãos ocorre por conta de Deus operando em nós. Seu arrependimento foi genuíno? O seu, não de outra pessoa que pediu perdão, o seu. Como você prova que esse arrependimento foi genuíno? Mudando sua maneira de agir, esse tipo de coisa, perfeito, mas pense que ainda assim nós podemos apenas ter grandes remorsos e não arrependimentos genuínos. O arrependimento, quem vai sondar é somente Deus. Se arrepender verdadeiramente só ocorre se Deus que gera esse arrependimento dentro do coração. Portanto, que a gente não carregue nada. Pense que nós merecíamos tudo de ruim. Essa é a realidade do cristianismo. Nós merecíamos a morte, nós merecíamos a condenação, nós merecíamos todas as espécies de maus tratos que pudermos sofrer. Então, não seria nada imerecido todas as agressões. Nós olhamos talvez como injustas, mas nós somos condenados, nascemos condenados porque nós negamos ao Criador do universo. Nós estamos já nessa condição de condenados. Então tudo que acontece de ruim nada mais seria do que uma justa condenação. Se olharmos para esse lado, nós vemos que ainda que a pessoa tenha nos feito muito mal, nós não recebemos tamanha punição que nós merecíamos receber.
Isso para o ser humano é inadmissível. Eu falando isso para as pessoas, muitas pessoas não compreendem porque elas não enxergaram o Evangelho. O Evangelho é isso. Sermos perdoados de algo do qual nós nunca poderíamos ser. Não se trata porque nós nos arrependemos, mas porque Cristo gerou arrependimento dentro do nosso coração. Cristo gerou transformação dentro de nós. Então é o poder de Deus agindo em nossos corações. A gente só deve olhar e falar assim: Senhor, tenha misericórdia dessas vidas. Senhor, que possa gerar o mesmo arrependimento que eu tenho certeza que o Senhor gerou em mim, Senhor. Porque as minhas marcas doem, os meus pecados doem, corroem o meu coração, Senhor, porque eu pequei contra Ti. Lembre-se de Davi, Salmo 51. Salmo 51. Vamos ler o Salmo 51. Como é curto. Nossa, eu sempre falo, vai ser muito rápido a live. Olha aqui. Preste muita atenção. Abra sua Bíblia no Salmo de número 51. Lembre-se que Davi, após ter adulterado com Batseba, com um dos seus soldados, um dos seus amigos, e depois colocá-lo na linha de frente de uma guerra, de maneira que ele morre, e confrontado pelo profeta Natã, diante de uma parábola, ele se depara com a realidade que ele havia pecado. Ele havia causado milhares de atrocidades e diante da sua cegueira não enxergava, até que o Espírito do Senhor o convence de quem ele é e ele se arrepende. O arrependimento dele manifesta por intermédio dessas palavras descritas no Salmo 51. Olha o que diz no verso 1: Tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor, por causa de tua grande compaixão, apaga as manchas de minha rebeldia. Lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado, pois reconheço minha rebeldia. Meu pecado me persegue todo o tempo. Pequei contra ti, somente contra ti. Será que nós algum dia paramos e pedimos perdão ao Senhor porque nós pecamos contra Ele? Nós sequer olhamos as faltas que cometemos contra o Senhor. Nós não conseguimos enxergar. Nós somos cegos. Então nós dependemos deste Espírito. Nós somos dependentes do Espírito. E o Espírito agindo no coração talvez nos leve a essa contrição. Olha como diz aí no verso 4. Pequei contra ti, somente contra ti. Fiz o que é mal aos teus olhos. Por isso tem razão no que diz. É justo o teu julgamento contra mim. Pois sou pecador desde que nasci, sim, desde que minha mãe me concebeu. Tu, porém, desejas a verdade no íntimo, no coração me mostras a sabedoria. Ou seja, todo ser humano já nasce pecador. Todo ser humano já nasce condenado pelo pecado. Pelo pecado não de outras pessoas, mas pelo seu próprio pecado. Nós não poderemos colocar a culpa em Adão. O pecado é nosso. O simples fato de começarmos a ter consciência, nós já veremos de ver essa realidade dentro de nós. Ainda que inconsciente, nós já cometemos pecado, fruto da nossa natureza maligna. Como inconsciente? Explique isso melhor, galego. Sim, você vai ver a ira de um bebê quando não tem o leite, quando não pode tomar o leite. Quantas vezes você já viu crianças esgoelando, gritando por conta de não ter leite, crianças com meses, e quando ela se depara com o leite ali, ela começa a sugar com força, e você tira o leite dela, você vai ver ela agarrar com as unhas o seio da mãe. Então isso daí já é fruto dessa natureza humana corrompida. Nós não vamos enxergar nada de bom no homem. O que enxergamos de bom é simplesmente o agir de Deus operando em nós. Diz ainda no verso 7, purifica-me de minha impureza e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais branco que a neve, devolve-me a alegria e a felicidade. Tu me quebrastes, agora permite que eu exulte outra vez, não continues a olhar para os meus pecados, remove as manchas de minha culpa. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito firme. Não me expulses de tua presença, não me retires o Espírito Santo. Restaure em mim a alegria de tua salvação e torna-me disposto a te obedecer. Aqui, claro, isso daqui era Davi escrevendo. Nós não conseguimos enxergar dessa forma, somente Deus operando em nosso coração para podermos proferir essas palavras.
reconhecermos que pecamos contra o Senhor, pedindo para que Ele nos purifique das nossas impurezas e pedindo para que Deus opere em nosso coração e restaure a alegria de tua salvação. Por vezes o perdão que outras pessoas peçam a nós é simplesmente porque eles se deparam com algo que eles fizeram e gere apenas uma consequência. Muitas vezes a gente pede perdão não pelos nossos pecados, mas pela consequência que nossos pecados geraram. Quantas vezes você já pediu desculpa por conta das consequências do que o seu pecado gerou, e não por conta da gravidade do seu pecado que ofende a majestade de Cristo? Por exemplo, um dia eu estava dentro de uma clínica, aí eu estava conversando com uma pessoa que estava lá, perguntando quem se arrependia. E uma pessoa não levantou a mão. Eu falei, você não se arrepende do que você fez? Ele, não. Eu falei assim, você não se arrepende de ter cometido os seus ilícitos? Ele, sim, você se arrepende do quê? Eu me arrependo de ter traficado. Ele estava numa clínica de recuperação e ele era um traficante. Ele, mas por que você se arrepende? Ele fala assim, porque foi horrível. Ficar preso é horrível. Eu falo assim, então você está se arrependendo de você ter traficado, de você ter ficado preso? Ele fala assim, estou me arrependendo de ficar preso. Eu falo assim, você já fez outra coisa? Ele já. Eu falo assim, você se arrepende dessas outras coisas? Ele, nunca parei para pensar nisso. Ele, não, pensando bem, não me arrependo. Sabe por que ele não se arrependia? Porque não tinha gerado consequência. Ele não tinha sido preso porque ele já tinha matado pessoas, mas ele não tinha se arrependido disso porque isso daí não tinha gerado consequência. O que gerou consequência foi simplesmente ele ter sido pego com droga. Então ele se arrependia da consequência dos seus atos, não do seu ato em si. É normalmente o que acontece dentro de nós, tá? E somente Deus restaurando em nós a faculdade que era pura, não totalmente pura agora, mesmo restaurado, tá? Para que vocês não se confundam, mas que Ele possa nos fazer enxergar essa realidade. Continuando o verso de número 12 do capítulo 51. Restaure em mim a alegria de tua salvação e torna-me disposto a obedecer. Então ensinarei teus caminhos aos rebeldes e eles voltarão a ti. Perdoa-me por ter derramado sangue, ó Deus de minha salvação. Então com alegria anunciarei tua justiça. Olha que interessante, ele estava falando acerca de uma restauração que não poderia vir dele, que Deus deveria mover o coração dele para que ele pudesse obedecer, e que depois disso ele conseguiria ensinar outras pessoas a se voltar a Deus. E ele diz, perdoa-me por ter derramado sangue, o Deus da minha salvação. Ele reconhece que ele tinha derramado sangue inocente, não só de Urias, mas de uma série de outras pessoas, simplesmente por conta do seu pecado. Ele diz no verso 15, abre meus lábios, Senhor, para que minha boca te louve. Ele não acreditava a ele nem a capacidade de louvar ao Senhor. Observe que nós não somos esses seres humildes, nós somos esses seres arrogantes. Eu louvo ao Senhor, eu vivo pelo Senhor. Nós não vivemos nada pelo Senhor. É o Senhor vivendo por Ele dentro de nós. Porque se Ele sai de nós, nós continuaremos em densas trevas. É Deus operando em nosso coração. Somente Deus operando em nosso coração. Não somos nós, até nossos lábios abertos. É o Senhor que move para que nós possamos louvá-lo. Olha que impactante. Mas o ser humano sempre quer ter louros de vitória. Olha o que nós fazemos, nós somos santarrões. Nós não somos nada, nós somos pecadores miseráveis. Se Deus tirar a mão de nós, nós voltaremos a comer lavagens. Porque nós nascemos completamente contaminados pelo pecado. Esse processo de transformação, de restauração é operado única e exclusivamente por Deus. Nós não conseguiremos sustentar essa natureza divina dentro de nós por si só, somente o Espírito nos guiando. Ele diz no verso 16, tu não desejas sacrifícios, do contrário eu os ofereceria. Também não queres holocaustos. O sacrifício que desejas é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Olha que interessante. Ele diz que o sacrifício que desejas é um espírito quebrantado e não rejeitarás um coração humilde e arrependido. E quem é que gera um coração humilde e arrependido?
Observe que Deus pede aquilo que nós não conseguimos dar, de maneira que nós clamemos a Ele para que Ele nos conceda aquilo que nós não conseguimos ser. Galego, que bonito isso, perfeito. Não foi eu que pensei isso. Agostinho já falava sobre isso. 300 anos depois de Cristo, ele já falava nesse sentido. Por vezes Deus pede aquilo que nós não conseguimos dar, de maneira que nós possamos nos manifestar dependentes dele. Portanto, se você tem alguém a perdoar, fala assim: Senhor, gere perdão no meu coração, Senhor. A pessoa não precisa te contar porque perdoa, porque ela te feriu. Só Deus pode perdoar, só Deus pode transformar, só Deus pode nos purificar. Então nós não devemos olhar, porque nós queremos ver ali frutos de arrependimento. Agora eu quero ver essa pessoa comendo na minha... Nós somos miseráveis. Nós somos miseráveis, nossos desejos são todos corrompidos, tá? Continua a dizer, o verso 18, olha com favor para Sião e ajuda a reconstrói os muros de Jerusalém. Então te agradarás do sacrifício de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre teu altar novilhos voltarão a ser sacrificados. Nossa vida agora como um sacrifício vivo. Nossa vida, do qual representa agora aquilo que Deus fez no nosso coração. Então vamos para a carta de Paulo a Filemon, de maneira que nós possamos compreender este tema central do qual eu já disse, o poder do evangelho em restaurar relacionamentos por meio do perdão e de reconciliação. E vocês vão entender que ela é muito clara, muito objetivo. Para você entender esse enredo de maneira resumida, Onésimo fugindo de Filemon, encontra Paulo na prisão, você vai ver ele converter-se a Cristo, depois Paulo envia de volta, não como escravo mais, mas como irmão, e Paulo se oferece para assumir qualquer prejuízo causado. Isso daqui é o que está subentendido dentro dessas poucos versos, a menor carta de Paulo, como dito, em 25 versos. Os principais temas teológicos que são abordados ali, eles vão tratar da reconciliação, do perdão, da nova identidade, do amor prático, da transformação social causada pelo Evangelho e, acima de tudo, a igualdade espiritual em Cristo. No final, nós vamos enxergar todas essas questões agora nessa simples leitura. É muito interessante, né? Poucas pessoas leem a carta a Filemon, porque não enxergam nela essa preciosidade. Olha o que diz. Você não lembra de ninguém que sabe algum verso de Filemon. Você nunca vai escutar pessoas recitando versos isolados de Filemon. É muito, muito, muito raro. Muito raro. Mesmo porque ele não tem esse apelo emocional. Tem simplesmente Deus operando no coração, e para isso, que humilha o entendimento humano, nós não queremos. Nós queremos ser protagonistas. Vamos ao que diz. Primeiro verso. Eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, escrevo esta carta junto com nosso irmão Timóteo, a Filemon, nosso amado colaborador, a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro na luta, e a igreja que se reúne em sua casa. Então nós já temos endereçados a quem? A Filemon e a igreja que se reunia em sua casa. Que nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo lhe deem graça e paz. Aí ele já vai de maneira direta. Sempre dou graças a meu Deus por você em minhas orações, pois ouço com frequência de sua fé no Senhor Jesus e de seu amor por todo o povo santo. Ele está falando a quem aqui? Ele está falando a quem? Aquele a quem ele escreve. Então ele está falando a Filemon. Daí ele diz: oro para que você ponha em prática a comunhão que vem da fé, à medida que entender e experimentar todas as coisas boas que temos em Cristo. Ele queria que ele pudesse experimentar esse perdão que já havia sido manifesto por Cristo Jesus, e agora o Espírito havia de operar dentro desse coração. Galego,
como que ele ia chegar a essa conclusão? É somente o Espírito, porque observe que as cartas ainda do Evangelho de Marcos já tivessem sido escritas, não dá para ter a certeza de que eles sabiam tudo que estava escrito ali. Pensa que essa questão que eu li acerca de Mateus, que retrata acerca do perdão, ela foi escrita até mesmo posterior ao período de Filemão, mas os ensinos eram ali propagados. O evangelho antes era propagado não por intermédio simplesmente de palavras escritas, mas daquilo que eles viviam. Então, eles deveriam viver de maneira que glorificava a Deus e outras pessoas também seriam impactadas pelo que eles estavam vivendo. E era isso que Paulo estava reivindicando de Filemão. Ele diz, então, mais uma vez eu vou ler o verso 6. Oro para que você ponha em prática a comunhão que vem da fé. A comunhão que vem da fé gera perdão, gera misericórdia, gera amor. Tudo isso que é aquilo que está em Gálatas 5:22, o fruto do Espírito. Domínio próprio. Daí diz, à medida que entender e experimentar todas as coisas boas que temos em Cristo. Seu amor, meu irmão, tem me dado muita alegria e conforto, pois sua bondade tem revigorado o coração do povo santo. Olha que interessante, ele começa a falar assim, ó. Ele começa a falar para Filemão aquilo que ele enxergava que Filemão era. Da mesma forma que quando nós vamos cobrar os nossos filhos, ou exigir que eles façam alguma coisa que nós sabemos ser correto, também nós devemos agir dessa forma. Nós devemos retratar quem eles são, o quão bom eles são, e falar assim, tá vendo, você é muito bom em alguns quesitos e você deve usar disso para outras questões na sua vida. Observe que nós não estamos valorizando a pessoa em si, mas falando das características de Deus esculpidas nela. Seu amor, meu irmão, tem me dado muita alegria e conforto, pois sua bondade tem revigorado meu coração. Ele estava trazendo as características que Deus havia colocado sobre ele, que ele colocasse em prática em mais áreas da vida, do qual ele vai tratar a seguir. Verso 8. Por isso, ainda que pudesse exigir em Cristo que você faça o que é certo, olha que interessante. Ele chega e fala assim, eu poderia dizer, diante da autoridade que eu tenho, que você deveria e era obrigado a fazer o que deve ser feito. Ele diz, prefiro pedir com base no amor. Eu, Paulo, já velho, agora prisioneiro de Cristo Jesus. Olha que interessante, ele faz um trocadilho aqui. Eu, Paulo, já velho e agora prisioneiro de Cristo Jesus. Embora aprisionado, ele não estava ali entendendo que ele estava preso simplesmente por grades ou diante da sua residência. Ele acreditava que ele estava preso e unido a Cristo Jesus, ao qual ele jamais poderia se desvencilhar. É muito belo sempre os escritos de Paulo. Verso 10 diz, suplico que demonstre bondade a meu filho Onésimo. Mais um que ele chama de filho, né? Lembra-se, ele acabou de chamar Tito, chamou Timóteo e agora Onésimo. Cada um em uma situação. Ele, tornei-me pai dele na fé quando estava aqui na prisão. Então, lembra que eu falei que ele havia sido visitado na prisão? Havia ido visitá-lo na prisão? Tornei-me pai dele quando estava aqui na prisão. Onésimo não lhe foi de muita utilidade no passado, mas agora é muito útil para nós dois. E eu o envio de volta a você, e com ele vai meu próprio coração. Eu o envio de volta e vai com ele meu próprio coração. Imagina que Onésimo fala ali o que acontece a Paulo, e agora Paulo, diante das circunstâncias ao qual Deus havia preparado, o envia de volta. O envia de volta para que pudesse criar essa marca de perdão. Olha como o perdão é maravilhoso. O perdão é algo transcendental. Como é difícil, né? E como é difícil perdoar. Mas nós só conseguiremos perdoar se descobrirmos o quanto nós somos perdoados.
Tenho certeza que você ainda tem mágoa de alguma pessoa. Tenho certeza que você ainda guarda rancor de alguma pessoa, que tem pessoas que você não perdoou. Porque isso daí é característica humana. E somente Deus opera no nosso coração para que possamos perdoar verdadeiramente. Que Deus opere no seu coração e que possa ser gerado perdão nessa manhã. Olha o que diz no verso 13. Gostaria de mantê-lo aqui comigo enquanto estou preso por anunciar as boas novas. Assim ele me ajudaria em seu lugar. Mas eu nada quis fazer sem seu consentimento. Meu desejo era que você ajudasse de boa vontade e não por obrigação. Olha aqui, olha as palavras dele. Ele chegou e falou assim, ó, ele seria de bom proveito comigo. Mas, como eu sei que ele era seu escravo, ele respeitava a característica do que estava ali. Ele queria o consentimento e ele pedia, meu desejo é que você ajudasse de boa vontade e não por mera obrigação. Não se trata de fazer meramente obrigado, mas que se fosse possível gerasse dentro do seu coração esse desejo de ser parecido com Cristo. Fruto daquilo que o Espírito faz dentro do coração. Verso 15. Ao que parece, você perdeu Onésimo por algum tempo para ganhá-lo de volta para sempre. Ele já não é um escravo para você. É mais que um escravo. Aqui ele começa a colocar todos os seus pensamentos, tá? Todos os seus pensamentos. Verso 16. Ele não é um escravo para você, é mais que um escravo. É um irmão amado, especialmente para mim. Ou seja, aquele que era escravo, quando se torna cristão, quando é transformado, ele agora se torna irmão. Agora ele será muito mais importante para você como pessoa e como irmão no Senhor. Ainda que estivesse ainda sob o jugo, sobre a escravidão. Por isso que nós falamos que não tem mais judeu, gentil, branco e preto, alto, baixo, patrão, empregado, porque no final das contas nós somos irmãos em Cristo, e a dignidade com que nós tratamos os outros não se trata da condição social, mas se trata da condição de ser apenas servos de Cristo. Da mesma forma que podemos utilizar para o exemplo daquela pessoa que estava ali dentro daquela sala, num prédio em chamas, e você arrisca sua vida para salvá-la, porque se trata de uma pessoa que poderia ser alcançado pelo Senhor, e você acredita que Deus alcança qualquer pessoa. Você não olha mais a pessoa simplesmente pelo que ela é, pelo que ela te mostra, mas pela imagem de Deus que ela carrega. Ainda que não tenha nada de Deus nas suas atitudes, você crê que Deus pode operar naquele coração. É chocante o evangelho desse jeito. E creio que você nunca ouviu o evangelho desse jeito. Sabe por quê? Porque nós somos criados no evangelho triunfalista, onde o homem é a medida de todas as coisas, o homem é preponderante, onde nós arrogantemente nos achamos como uma casta separada da sociedade, quando na verdade nós somos vermes imundos que merecíamos a condenação, mas fomos alcançados por essa graça, por este perdão. Paulo, no final das contas, está dizendo tudo isso em outras palavras, bem mais dóceis do que talvez eu tenha dito agora. Verso 17 ele diz: portanto, lembre-se, portanto é sempre uma conclusão. Quando você for ver, portanto, você vai ver que ele está sintetizando todos os seus pensamentos. Portanto, se me considera seu companheiro na fé, receba-o como receberia a mim. Olha que interessante. Paulo diz que não queria obrigar, mas as suas palavras eram por demasia persuasivas. Da mesma forma que Jesus também foi muito claro. Lembre-se, vamos ler mais uma vez. Vou ler mais uma vez Mateus ali 18, verso 35. Assim também meu Pai Celestial fará com vocês, caso se recusem a perdoar de coração os seus irmãos. Que nem Mateus 14, vou ler mais uma vez. 6,14. Seu Pai Celestial os perdoará se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas, se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará seus pecados. Se você não perdoou, você não é perdoado. Simples.
Simples. E ele diz assim: portanto, se considera meu companheiro na fé, receba-o como receberia a mim. Se você não recebe ele, você também não seria meu companheiro na fé, porque a fé que você tem é mentira. Ele está, em outras palavras, dizendo isso de maneira completamente sutil. Da mesma forma que você já usou: se você me ama, faça uma declaração de amor. Se você me ama, faça uma prova de amor. Era uma condição, entenda que essa condição ali estava colocando para que ele pudesse sondar o seu próprio coração e ver aquilo que Deus fez na vida dele. Olha verso 18, ele ainda é mais enfático: se ele prejudicou de alguma forma, ou se lhe deve algo, cobre de mim. Aqui alguns eruditos entendem que daí Onésimo havia confirmado o furto de alguma coisa do qual tinha um valor em espécie, porque ele fala: se ele prejudicou em alguma coisa ou lhe deve algo, cobre de mim. Cobre de mim. Então, ou seja, que tudo que ele fez seja esquecido, porque eu poderia pagar por tudo isso, por todos os prejuízos causados. Mas lembre-se, o prejuízo causado não é meramente material, mas é no nosso ego. É no nosso ego. Tem grandes dilemas que passam pela fé cristã, tá? Por exemplo, uma pessoa pegou o objeto de uma loja. Ele passou e pegou o objeto de uma loja. Estava lá qualquer loja de conveniência, e ele vai e pega um óculos. Ele coloca o óculos e sai andando, ninguém nem nota. Aí ele chega em casa, vai e se arrepende, vai lá e coloca o óculos no mesmo lugar, volta e coloca no mesmo lugar. Aí você sabe, ele chega e fala assim: ô irmão, eu tenho que confessar para você. Ontem eu passei no shopping, eu vi um óculos, desejei esse óculos e eu levei ele para casa, mas eu me arrependi. Eu peguei, fui lá hoje e coloquei no mesmo lugar. E aí? O que se faria? Você ia e denunciaria ele? Era um óculos caríssimo, um óculos que valia centenas de reais ou milhares de reais. Então coloque um relógio, porque relógio que você tem essa concepção de que vale muito, né? E aí? É um crime? Ele cometeu um crime? Com certeza ele cometeu, ele tirou, mas ele se arrependeu, ele foi lá, ele estabeleceu a condição que era antes, perfeito. Agora, o que ele tem que fazer? Ele deve ir até uma delegacia, você deve falar: o seguinte, ele fez isso, ele deve ser punido por isso. Como seria? Ou o simples fato de já ter gerado o resultado dentro do seu coração, ter gerado arrependimento, é o suficiente. Observe que nós podemos colocar milhares de situações que são complexas demais. Mas a questão sobre tudo isso é o arrependimento que é gerado em nosso coração, que não emana de nós. De enxergarmos as nossas mazelas, enxergarmos como os nossos desejos são completamente deturpados. Ele aqui, Paulo, ele vai ensinando a Filemon como agir. E ele não está ensinando apenas a Filemon. Lembre-se que ele também mandou essa carta à igreja que se reunia em sua casa. Era para que todos pudessem usar como exemplo. E nós também usamos isso. Nós usamos também como isso hoje. Imagina que nós queremos fazer com que pessoas façam as pazes e tentamos fazer o melhor também para isso. Porque nós somos agora seres reconciliadores. É muito difícil. Nós queremos perdoar, mas nós não queremos mais conviver. Nós queremos perdoar, mas cada um no seu canto. O amor de Deus traz para perto. É horrível, é muito difícil. É muito difícil. Eu, enquanto homem, eu não tive pessoas que me magoaram de tamanha forma assim, que eu não queira estar perto, que eu tenha problema de conviver, né? Mas eu imagino que existam pessoas que não conseguem nem ver a pessoa pelas causas mais terríveis. Imagina você lidar com uma pessoa que matou um parente seu ou que abusou de você, deve ser horrível.
mas deve ser maravilhoso enxergar o que Deus faz. Então eu peço para que Deus opere no seu coração, eu clamo a Deus para que Ele opere no seu coração e Ele gere transformação, porque o perdão deve ser gerado dentro do nosso coração e só pode ser gerado por Ele. No verso 19 continua dizendo: eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei e não mencionarei que você me deve sua própria vida. Olha como Paulo ali é direto. Ele fala assim: sua vida foi alcançada por mim e você me deve a sua própria vida. Ele fala assim: não mencionarei, eu nem vou te dizer. Sabe quando você quer jogar na cara de alguém que você fez alguma coisa por ela? Você já deve ter feito isso, né? Nem vou te falar que eu já te ajudei várias vezes e agora que eu preciso da sua ajuda, você não me ajuda. Claramente a carnalidade, mas era simplesmente ele manifestando a vida dele como um sacrifício, e agora ele também deveria oferecer a vida dele como um sacrifício. Manifestar aquilo que Deus opera no seu coração. Verso 20. Sim, meu irmão, faça-me essa gentileza no Senhor. Reanime meu coração em Cristo. Verso 21. Escreva esta carta, certo de que você fará o melhor, fará o que lhe peço. E até mais. Por favor, prepare um quarto para mim, pois espero que as orações de vocês sejam respondidas e eu possa voltar a visitá-los em breve. Epáfras, meu companheiro de prisão em Cristo Jesus, manda lembranças. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores, também enviam saudações. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês. Por favor, prepare um quarto para mim. Espero que as orações de vocês sejam respondidas e eu possa visitá-los em breves. Se ele visitou, não sei, mas que Filemon foi impactado por essa palavra e com certeza ele recebeu Onésimo. Isso eu tenho profunda convicção no meu coração, porque essas palavras, elas não foram ordenativas meramente por um homem, mas Deus, por intermédio do Espírito Santo, profere essas palavras, não simplesmente sugerindo, mas dando uma ordem. E dando essa ordem, ele também produz a capacidade de caminhar e executar aquilo que deve ser feito. Portanto, que nós possamos também sermos pessoas como eles, que perdoam, que amam e que esquecem. Perdoar é jogar no mar do esquecimento. Imagina que Cristo não chega todo dia para nós e fala: tá vendo, seu miserável pecador, olha que você é. Não, ele joga no mar do esquecimento. Tanto que a gente consegue acordar sendo o que nós fomos no passado e vivemos vidas tranquilas, porque ele cauteriza a nossa mente, falando que agora nós somos filhos amados. Ele só nos permite enxergar quem nós somos para que a gente não volte a cometer o que cometemos. Que o perdão seja gerado no seu coração, no meu, e que vida flua através de nossos lábios e de nossas atitudes. Que o nome do Senhor seja engrandecido, que o nome do Senhor seja louvado, que nós possamos continuar a trilhar essa vida, guiados por Ele e dependentes dEle. É isso, espero que tenha sido claro. Eu abordei algumas outras questões que para mim são assuntos coligados e creio que Deus há de operar em nosso coração. Se vocês tiverem dúvidas, podem me perguntar e eu respondo como foi feito. Obrigado, Pamela, pela sua participação. Isso daí enriqueceu muito, talvez, essa live, porque no final, tudo que nós estamos falando aqui deve reluzir em uma vida prática, em uma vida que glorifique o nome do Senhor. Portanto, que Deus opere em nosso coração, que Ele continue a nos guiar, de maneira que por intermédio dessa nossa reunião, mais pessoas sejam impactadas e que nossa vida reluza a luz que emana de Deus. Que Ele tenha misericórdia de nossas vidas e que Ele nos direcione. Que Deus os abençoe, que Deus os direcione. Perfeito? Lembrando que amanhã nós cultuaremos o Senhor às 9h30 da manhã. Começa o café da manhã, eu convido vocês a estarem conosco, ali na Avenida dos Bandeirantes, 1440, ou a entrada pela Rua Breja Alegre, 138.
na Vila Olímpia. Que você possa estar conosco, que você possa compartilhar essa live com alguém, para que eles possam compreender do que se trata esse perdão. Convide, ou se não, sente com eles, para que vocês possam estudar essas palavras, ou se não, você pegue esses temas principais que estão ali, estude, medite, e que Deus fale aos nossos corações por intermédio dessa sua poderosa palavra. Perfeito? Tamo junto, um beijo no coração. Amanhã estaremos aqui, se assim Deus permitir. Amanhã iniciaremos mais uma etapa. Agora as epístolas gerais, que vai de Hebreus em diante, né? Exceção de Apocalipse, que daí nós podemos descrever de outra forma, mas caminhando para o fim e vivendo para a glória de Deus. Tamo junto, um beijo no coração, até amanhã, se Deus assim permitir. Espero vocês. Fui!